A umidade da floresta parece pesar nos pulmões, um hálito gélido que emana do solo podre. No coração desse silêncio opressor em Simpsonville, uma casa abandonada se ergue como um monumento ao esquecimento. Mas o que jaz em seu interior não foi esquecido pelo destino. Outubro de 2016. A polícia avança sob a luz bruxulante de lanternas, cortando a escuridão que devora as paredes cobertas de pichações satânicas. No porão, o ar torna-se visceral, saturado com cheiro metálico que ninguém deseja reconhecer. Eles encontram uma caixa de concreto selada com compensado como um sarcófago improvisado. Ao removerem a tampa, a visão é lúgubre. O corpo de Kate Blauvelt, de apenas 22 anos, está lá. Um canivete ainda atravessa seu pescoço e 16 feridas de faca marcam sua pele pálida. Não houve luta. Apenas a precisão cirúrgica de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. O informante que os levou até ali é Wayne, o antigo namorado da vítima. Ele parece em choque, mas para os detetives, sua presença no local é conveniente demais. Eles acreditam ter encontrado o culpado em tempo recorde. Mal sabem eles que acabaram de morder a isca. O verdadeiro predador, John Blauvelt, um sargento do exército com treinamento em evasão, está observando as peças se moverem exatamente como ele planejou. A sala de interrogatório é um aquário de vidro e metal, onde o suor frio de Wayne escorre pela nuca sob o olhar gélido dos investigadores. Ele tenta explicar o inexplicável, como adivinhou que o corpo de Kate estaria naquela tumba de concreto. Os detetives pressionam. As palavras saem como marteladas sobre uma bigorna, tentando extrair uma confissão que parece óbvia. Livre-se desse fardo, Wayne, e diga que você errou. Mas Wayne, entre soluços e tremores nas mãos, planta uma semente de dúvida. Ele revela que John, o marido militar, transbordava um ciúme doentio, um fogo negro que consumia qualquer rastro de paz. Ele descreve uma dinâmica visceral onde John, embriagado de fúria e ressentimento, já havia empunhado uma arma contra o rosto da esposa meses antes. Enquanto isso, a quilômetros dali, John Blauvelt mantém a fachada de um viúvo em luto. O sargento é um mestre da camuflagem emocional. Quando os detetives o confrontam pela primeira vez, ele não vacila. A voz é profunda, pausada, carregada de uma falsa empatia que confunde até os mais experientes. Ele direciona a narrativa com a precisão de um atirador. Sugere que Kate estava saindo com muita gente, pintando a vítima como arquiteta de seu próprio destino trágico. Um jogo de espelhos onde a verdade se perde em reflexos distorcidos. Sem provas físicas e com um álibi aparentemente sólido fornecido por seus colegas de quarto, John é liberado. Ele caminha livremente, mas o cerco, embora invisível, começa a se fechar. Os detetives sabem que, para pegar um soldado treinado, precisarão de algo mais do que perguntas. Precisarão de uma armadilha. O calendário avança para o dia do funeral, e o ar na capela fúnebre é denso, impregnado pelo perfume enjoativo de flores e a eletricidade estática da tensão. Os detetives transformaram o local em um laboratório clandestino. Câmeras ocultas vigiam cada movimento. Microfones captam cada suspiro. O plano é arriscado e pouco convencional. Obter o DNA de John sem que ele perceba. Copos de água estrategicamente posicionados, uma sede que pode custar a liberdade. John entra no recinto. Ele não está sozinho ao seu lado. Uma jovem de 17 anos, Hannah Thompson, caminha com uma indiferença que beira o desrespeito. As câmeras registram uma cena visceral.
Diante do caixão aberto, John retira o telemóvel e começa a fotografar o cadáver da esposa. O som de um riso abafado ecoa pelo ambiente. Hannah gigola enquanto o sargento faz comentários lúgubres sobre o estado do corpo. Eles nem a limparam direito, ele murmura, com um desprezo gélido. Finalmente, ele estende a mão e bebe de um dos copos. É o erro que os investigadores esperavam. Assim que o casal abandona o funeral, a equipa recupera o objeto, selando o destino de John num tubo de ensaio com tudo. Antes mesmo que os resultados laboratoriais confirmem a traição, o sargento prova que é um passo mais rápido. Quando os agentes batem à sua porta no dia seguinte, encontram apenas o vazio. John Blauvelt desertou. Ele desapareceu no mapa, levando consigo a jovem Hannah, transformando uma investigação de homicídio numa caça ao homem a nível nacional. A fuga é um borrão de asfalto e paranoia. John e Hannah tornam-se fantasmas atravessando as fronteiras estaduais, enquanto o sistema de justiça tenta desesperadamente iluminar o rastro deixado para trás. No laboratório, a ciência finalmente retira a máscara do sargento. O ADN recolhido do copo no funeral coincide perfeitamente com o material encontrado sob as unhas de Kate. Ela lutou. No seu último suspiro, ela marcou seu assassino. Com a prova definitiva em mãos, os detetives mergulham no mundo digital do casal. O que encontram é um abismo visceral de premeditação. Mensagens trocadas meses antes revelam um plano lúgubre. Vou levar isso adiante em breve, escreveu John para Hannah. Pesquisas no histórico do computador mostram o sargento aprender como afiar facas e como construir rádios de comunicação. Não foi um crime de paixão. Foi uma execução militarmente planeada. A caça ao homem atinge um ponto crítico quando o SUV de John é encontrado abandonado nas montanhas do Oregon, acidentado entre as árvores. Dentro do veículo, roupas e equipamentos de campismo estão espalhados, sugerindo uma fuga desesperada para o interior da floresta densa. John Blauvelt, o homem treinado para sobreviver em condições extremas, evaporou-se no deserto verde. 6 anos de silêncio. O caso arrefece. As notícias param de circular, mas o medo crescente permanece no coração da família de Kate. O que ninguém sabia era que John não estava apenas a esconder-se. Ele estava a reconstruir-se. Sob o nome falso de Ben Kleene, ele casou-se novamente, enterrou seu passado e viveu uma vida comum em plena luz do dia, acreditando que o tempo tinha apagado o sangue das suas mãos. O tempo é um mestre da ilusão, mas a justiça é um predador paciente. 6 anos se passaram. 6 anos em que John Blauvelt respirou o ar da liberdade, enquanto Kate apodrecia na memória daqueles que a amavam. Mas em 2022, o castelo de cartas erguido sobre a identidade de Ben Kleene começa a desmoronar. O passado nunca morre. Ele apenas espera o momento de dar o bote. Através de um trabalho minucioso de inteligência, os US Marshals localizam o rastro gélido do desertor no Oregon. A operação é rápida, visceral. O homem que outrora se sentia invencível é algemado em frente à sua nova vida, à sua nova esposa, que desconhecia o monstro com quem partilhava a cama. A máscara de civil pacato cai, revelando novamente o olhar sombrio do sargento que quebrou a lâmina de uma faca no pescoço da própria mulher. Ela disse apenas, ai. Durante o julgamento, detalhes sórdidos emergem das sombras. Hannah Thompson, agora uma mulher adulta, revela que manteve contato com John durante anos, alimentando a fuga com informações.
O diário de John é lido no tribunal, um documento lúgubre de obsessão e morte. Em setembro de 2024, o martelo bate com o peso de uma lápide. Prisão perpétua sem possibilidade de condicional. John Blauvelt agora habita uma caixa de concreto muito parecida com aquela onde depositou Kate, mas nesta, ele entrará vivo para ver os seus dias se esvaírem no silêncio das grades. Hannah, a cúmplice silenciosa, é condenada a 10 anos. O ciclo de horror se fecha, mas o eco daquele último suspiro na casa abandonada ainda assombra as florestas da Carolina do Sul. Justiça tardia ainda é justiça. Mas o vazio é eterno. A porta da cela se fecha com um estrondo metálico que reverbera pelos corredores de pedra. Um som que marca o fim de uma odisseia de mentiras e sangue. John Blauvelt, o homem que acreditou ser mais esperto que o sistema, agora é apenas um número, confinado ao mesmo destino estático que impôs a sua vítima. 16 golpes, uma vida interrompida por um capricho sombrio. Mas, mesmo com o veredito selado, uma névoa lúgubre ainda paira sobre os detalhes daquela segunda-feira fatídica, como Kate foi atraída para o porão. Quem, além de John, estava nas sombras enquanto o metal cortava o ar? O telefone de Kate, mergulhado em água para silenciar os segredos que continha, levou consigo as últimas comunicações que poderiam incriminar Charlie Scott de forma definitiva. Alguns mistérios preferem ficar enterrados. Wayne, o homem que quase carregou a culpa de um monstro, tenta recompor os fragmentos de sua sanidade à família de Kate. Embora sinta o peso do fardo diminuir, sabe que nenhuma sentença pode preencher o espaço deixado na mesa de jantar. A casa abandonada na floresta permanece lá, apodrecendo sob o sol e a chuva. Um lembrete visceral de que o mal não precisa de grandes palácios para florescer. Ele só precisa de um coração frio e uma lâmina afiada. O caso de John Blauvelt termina aqui. O rastro de Slow Burning Dread finalmente se apaga, deixando apenas o silêncio opressor da justiça cumprida. Durma agora. Kate, o sargento, não pode mais te alcançar.